Olá, seja muito bem-vindo então agora à primeira aula deste módulo. As crianças aprendem o que vivenciam. Nossa primeira aula tem o seguinte tema central: se as crianças vivem ouvindo críticas, elas aprendem a condenar. Poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. As crianças são como esponja, absorvem tudo que fazemos, tudo que dizemos, aprendem conosco o tempo todo. Mesmo quando não nos damos conta de que estamos ensinando, as crianças estão sempre prestando atenção em vocês, pais, em vocês, mães, o tempo todo. Elas estão atentas ao que você está fazendo, como está fazendo, estão atentas ao seu humor, estão atentas às suas reações emocionais, atentas às suas respostas corretas. Elas estão absorvendo tudo e aprendendo com vocês. Muitas vezes eu tenho visto crianças explodindo emocionalmente em raiva, tendo ali como espelho um pai que age do mesmo jeito, que explode em casa com a mãe, vice-versa, vendo crianças explodindo em raiva por causa do exemplo de uma mãe que explode em raiva dentro de casa com um pai. Então as crianças estão absorvendo todas as experiências o tempo todo. Assim, quando nós adotamos uma atitude crítica, um comportamento crítico, um comportamento de reclamar, olhando o viés negativo das coisas, um comportamento que nós vamos estar ali reclamando, apontando o dedo, mostrando os erros do mundo, mostrando os erros de todas as outras pessoas, um comportamento de culpar os outros, de eximir-se da responsabilidade, nós estamos criando em torno de nós todo um ambiente de críticas. Então, um ambiente no qual essa criança vai aprender a condenar, vai aprender a apontar os erros, vai aprender a se eximir da culpa, se eximir dos próprios atos, das próprias responsabilidades. Então, nós estamos ensinando elas a enxergarem o que há de ruim no mundo, enxergarem o que há de errado, enxergarem o lado mal e esquecendo de ensinar como enxergar as coisas boas. Aquilo que tem de maravilhoso no mundo, o quanto o mundo tem a nos oferecer de fato, ou seja, ensinar elas a enxergar o que é certo. A crítica frequente, não importa a que se dirige a crítica, pode ser uma pessoa, um evento, uma circunstância, alguma coisa, a crítica tem um efeito cumulativo. Se você vive ou já viveu com alguém que criticava muito o tempo todo, como é que você se sentia? Se quando você era criança, os seus pais estavam sempre criticando, qual era a atmosfera do seu lar? Se você é casado, casada hoje, o seu cônjuge está sempre apontando uma falha, sempre procurando algum erro, sempre tentando dar uma desculpa para algo que ele cometeu de errado, então culpar uma outra pessoa, como é que você se sente em relação a isso? Então, esse efeito é cumulativo e acaba criando uma atmosfera muito negativa para a vida familiar, muito negativa para o seio da família. É um ambiente em que esta criança não vai crescer recebendo o ambiente afetivo ideal, a nutrição emocional correta, para que ela se torne uma criança bem equilibrada, um adulto bem resolvido emocionalmente. Então, essa criança pode acabar desenvolvendo uma série de comportamentos que são decorrentes de um ambiente de crítica, de um ambiente negativo. Então, como pais, nós temos diante de nós duas alternativas. Criar um ambiente emocional crítico, reprovador, um ambiente emocional pesado, tenso, com a ausência afetiva, ou criar um ambiente estimulante, encorajador, um ambiente pleno, um ambiente no qual essa criança vai se sentir verdadeiramente abraçada, amada, pertencente, conectada, um ambiente que não só a criança, mas todas as pessoas envolvidas, todo o convívio dentro desse ambiente é um convívio mais harmônico, mais positivo, olhando o viés positivo das situações, das coisas, olhando o que as pessoas têm de bom a oferecer e têm de melhor, verdadeiramente, a poder contribuir umas com as outras. Um ambiente em que a generosidade ela é sentida, ela é vista, ela é vivenciada, em que a gratidão está presente. Vou ler para vocês agora aqui um texto, está aí diante de vocês na tela,
Flores para a Mãe. Esse texto é uma adaptação. Esse treinamento ele é baseado no livro que tem o mesmo título. Tá? As crianças aprendem o que vivenciam. Então, esse texto está presente dentro desse livro. É um poema. Tá? Esse livro é baseado todo em um poema. Tem um poema que abre este livro. E é sobre esse poema que nós vamos comentar aqui em cada uma de nossas aulas. Então, essa aula é a primeira linha desse poema. Agora, Flores para a Mãe. Maria é uma criança de 6 anos, está na cozinha arrumando as flores que ela colheu em uma jarra plástica cheia de água. De repente, a jarra tomba, espalhando água, folhas, flores por toda parte. Imagina isso na cozinha da sua casa. Maria fica no meio daquela bagunça toda molhada, chorando. A mãe dela aparece em um instante e já começa a dizer: "Ah, não é possível! Como você consegue ser tão estabanada?" A mãe diz isso de forma muito nervosa, muito grosseira, áspera, exacerbada. Pare e pense comigo. Em uma situação como essa, qual é a sua forma normal de reagir? Você reage ao acontecimento de forma emocional, grosseira, irracional, como essa mãe do exemplo acaba de fazer? Você consegue parar e tentar entender o que está acontecendo nessa ocasião? Então, a mãe de Maria ela teve uma reação emocional. A reação emocional dela foi de atacar e criticar. E percebam que ela atacou a filha, ela criticou a pessoa da criança, não a situação. Então ela não apontou o fato, mas ela apontou a pessoa. Não foi a ação errada, mas é como se a criança fosse errada. Então as palavras, em uma reação emocional, elas saem tão rápido de nossa boca que até nos espantamos às vezes, e quando vemos, damos por conta. Já foi dito, já foi falado. Quantas vezes você falou que não queria por causa de uma reação emocional? Saiu. Será que isso tem acontecido dentro da tua casa? Será que tem acontecido na tua relação com os teus filhos? Reações sem pensar. E talvez seja por causa do cansaço, talvez por causa de preocupação, o estresse, ou seja, porque era dessa forma que os nossos pais se comunicavam conosco na infância, e agora nós estamos adotando a mesma postura para com o nosso filho. Veja bem, o que o teu filho, a tua filha tem a ver com essas situações de estresse, de preocupação e de cansaço que você tenha vivenciado? Essa criança não tem nada a ver com isso. Essa criança precisa ser amada, respeitada, precisa se sentir pertencente, precisa ter conexão. E disso que eu estou falando agora, nós falamos no primeiro módulo do nosso curso voltado para famílias. O primeiro módulo, Educar, Amar e Dar Limites. Nós tratamos sobre os princípios para criar filhos vitoriosos. Como pais, uma crítica feita à criança, uma crítica como essa, a pessoa da criança vai afetar a noção que ela tem sobre si mesma, a noção de importância, a noção de quem ela é, a noção, inclusive, do que ela merece. Se ela é uma criança má, porque ela fez algo mal, ela é uma criança má, então ela não merece o que é bom. Percebe? Isso acaba afetando toda a pirâmide do indivíduo. E nós tratamos sobre a pirâmide do indivíduo no módulo 1, lá no curso Educar, Amar e Dar Limites, princípios para criar filhos vitoriosos. Não critique a autoimagem do seu filho. Foque na ação, foque no fato, no que aconteceu e não na pessoa. Primeiro, busque entender as coisas, entender como se deu aquele evento. Espera aí. Maria tem esse monte de água aqui no chão, tem flores, folhas. O que estava acontecendo? Ouve a criança. E ela vai falar: mamãe, eu colhi essas flores para você. E eu não queria que elas murchassem, eu não queria que elas morressem.
Eu queria que elas ficassem lindas. Eu ia te entregar num jarro, mamãe. E por isso eu vim para a cozinha, peguei esse jarro de plástico, enchi de água. Mas quando eu coloquei as flores dentro, eu não consegui segurar o vaso. Eu esbarrei nele e ele caiu. Essas flores eram para você, mamãe. Então, você vai entender o ocorrido, vai compreender na visão da criança. E agora você vai poder falar com ela sobre os fatos ocorridos, sobre o erro na ação, não sobre o erro na pessoa do teu filho. Não sobre o erro na pessoa do teu filho. Então, a gente tem que entender que erros acontecem. Nós também erramos. Veja, eu caminho há décadas. Tem décadas que eu caminho. Tem décadas que todo dia eu treino os meus passos. Eu subo e desço escadas. Eu ando metros, ando quilômetros. Todos os dias eu estou me deslocando, eu estou andando. E ainda assim, vez por outra, eu tropeço. Então isso é normal, isso é humano. Quanto mais uma criança, ela pode cometer erros. Ela pode tomar decisões equivocadas. Ela pode ter uma boa intenção, mas agir de forma errada. Mostre para o teu filho a ação que ele tomou e como corrigir. E nunca apontando a criança como sendo a errada. As crianças aprendem o que vivenciam. Então, vamos criar um ambiente emocional propício para os nossos filhos crescerem de forma saudável, de forma emocionalmente fortes.